Este é o dinheiro que eu tenho na minha conta bancária e não, eu não estou falido. Eu tenho uma rotina que eu sigo sempre assim que recebo o salário e é exatamente este sistema de 4 passos que me permite poupar mais de 50% do que eu ganho e construir um portfólio de investimentos que já vai com valor superior a 35 mil euros aos 24 anos. E neste vídeo eu vou mostrar-te exatamente como é que funciona para que o possas aplicar na tua realidade já este mês e no final eu vou mesmo dar-te um passo a passo completo para que consigas melhorar as tuas finanças o mais rápido possível. A verdade é que infelizmente em Portugal a maior parte das pessoas anda constantemente numa luta todos os meses para ver se o mês acaba mais rápido que o salário. E o Pedro é o retrato perfeito da maioria dos portugueses e provavelmente vais-te identificar com ele em algum aspecto. O Pedro recebe um salário bastante bom de 1500 euros. No próprio dia em que recebe, paga logo 600 euros para a renda do pequeno apartamento que alugou e depois vem a eletricidade, a água, o ginásio, a prestação do carro e a lista continua. Passado umas semanas, o Pedro começa a usar o cartão de crédito para ir comer fora e ter uma saída com os amigos e no final do mês ele questiona-se sempre da mesma coisa. Mas como é que é possível eu até ter um bom salário, mas nunca conseguir poupar nada? Se identificas com o Pedro, quero que saibas que não és o único e o problema pode nem ser teu. Porque o problema maior não é quanto tu ou o Pedro ganham, o problema é o sistema, ou neste caso a falta dele. E é exatamente este sistema que eu te vou dar hoje. Um sistema que eu desenhei para funcionar em piloto automático e que te obriga a poupar sem sequer teres de pensar. Este sistema é constituído por 4 passos e o primeiro é assim que eu recebo o salário, colocar uma pequena percentagem numa conta poupança, que é assim o meu fundo de emergência. E há aqui um erro muito comum que vejo muitos amigos e familiares a cometer e eu quero que evites. Porque muita gente despreza este passo e pensa que a solução é colocar o dinheiro num depósito a prazo e está feito. Há uns anos atrás até poderia ser uma boa opção, mas a verdade é que hoje em dia tu praticamente não estás a ganhar juros nenhuns. Por isso a solução passa por uma conta poupança que renda alguma coisa e que idealmente acompanhe o nível da inflação. Por exemplo, imagina que tens 10 mil euros. Se tu deixares esse dinheiro numa conta a prazo normal, no meu caso é de 0,5%, ao fim do ano tu ganhaste 50 euros em juros. Mas se colocares esse mesmo dinheiro numa conta poupança que rende 3%, ao fim de um ano tu ganhaste 300 euros. É o mesmo dinheiro, o mesmo risco e o mesmo esforço, a única diferença é onde tu colocaste. E para te ser muito sincero, eu nunca dei grande atenção onde tinha o dinheiro parado e até há relativamente pouco tempo eu também tinha num depósito a prazo normal. Mas agora que eu trabalho por conta própria e as coisas são mais instáveis, eu sinto muito mais esta necessidade de ter dinheiro parado. E eu vi um estudo do Deco Proteste que dizia que a maioria dos portugueses nem consegue suportar uma despesa inesperada de 2 mil euros. E este fundo é exatamente para te dar essa tranquilidade, é aquela almofada para conseguires viver a tua vida descansado. Se o teu carro avaria, se surge uma despesa inesperada ou se tu ficas sem trabalho, tu tens esse dinheiro de lado e não precisas entrar em pânico ou entrar em dívidas desnecessárias. Agora, quanto dinheiro é que tu deves ter aqui? Eu sigo uma regra que é ter entre 3 a 6 meses das tuas despesas mensais nesta conta. No meu caso, depois de calcular a minha despesa média, cheguei a um valor de cerca de 1500 euros por mês, por isso o meu objetivo é ter cerca de 6 mil euros de lado, que são mais ou menos 4 meses das despesas. E se ainda não tens este número calculado, não te preocupes, porque no final do vídeo eu vou mostrar-te como é que tu podes chegar a este número de uma maneira super fácil. Como eu te disse, eu antes tinha o meu fundo de emergência num depósito a prazo normal, mas comecei há pouco tempo a transferir para a Trade Republic, que me paga diretamente a taxa praticada pelo BCE, que à data de gravação deste vídeo é uma TNB de 2,25% sobre o dinheiro que eu tenho parado, que é bem mais interessante que os 0,5% que o meu depósito a prazo me pagava, e todos os meses eu vou colocando pelo menos 500 euros aqui até chegar ao valor que eu defini. A Trade Republic é um banco alemão com o IBAN português e uma das grandes vantagens aqui é que os juros são calculados diariamente e pagos na minha conta todos os meses. Além disso, não tenho qualquer tipo de penalizações se eu quiser levantar o meu dinheiro a qualquer momento, que é algo que também não acontece na maioria dos depósitos a prazo tradicionais. E o melhor de tudo é que se tu ainda não tiveres conta na Trade Republic e entrares pelo link que eu vou deixar na descrição, tu recebes uma TNB de 3% sobre o dinheiro que deixas parado na app, que é um valor incrível. E ao escolheres uma conta poupança, um dos aspectos também mais importantes a ter em conta é a segurança. E eu escolhi a Trade Republic para deixar o meu fundo de emergência, porque aqui o meu dinheiro está protegido até um valor de 100 mil euros por cliente no pior cenário. E além de ser uma boa opção para deixar o dinheiro parado a render juros, a Trade Republic também pode ser uma escolha bastante interessante para tu fazeres os teus investimentos, que digo que já é um dos próximos passos no meu sistema, dado que tu aqui só pagas 1 euro em comissões para ações ETFs e até mesmo criptomoedas. O mais importante que eu quero que tu percebas neste primeiro passo é o seguinte: o dinheiro que eu meto aqui é para esquecer. Não é dinheiro para gastar, não é dinheiro para investir, é dinheiro que fica ali a render à espera de um imprevisto que eu espero que nunca aconteça. Mas é esta tranquilidade que permite depois avançar para os próximos passos com confiança. O segundo passo é onde as coisas começam a ficar mais interessantes. Já que o fundo de emergência é a ser construído, agora é fácil para começarmos a investir parte do dinheiro que nós recebemos todos os meses. E aqui eu não tento ser o próximo Warren Buffett, eu não tento adivinhar qual é que é a próxima ação que vai disparar ou encontrar a próxima Bitcoin. Eu quero criar um sistema prático e consistente. Todos os meses eu faço um investimento
crescimento garantido no S&P 500 e no ETF reúne apenas as empresas tecnológicas, dado que é um setor que eu acredito que pode ter um bom potencial de crescimento nos próximos anos, portanto eu quero aumentar um pouco a minha exposição neste setor. E depois, conforme as oportunidades vão surgir no mercado, eu faço outros investimentos em ações de certas empresas. Ao longo dos anos já fui acumulando ações de excelentes empresas como Microsoft, Meta, Grupo da Louis Vuitton, entre mais uma ou outra, mas isto não são investimentos que eu faço todos os meses porque aqui já envolve mais tudo. Tenho que acompanhar o preço destas ações e só quando tiverem ao preço que eu defini é que eu invisto. Já agora, se quiseres acompanhar os meus investimentos, só tens de inscrever na minha newsletter, que é totalmente gratuita, e tens o link na descrição. E tu se calhar até podes estar a pensar: João, eu gostava de começar a investir, mas nunca me sobra dinheiro no final do mês para isso. E é exatamente aqui que está o erro. O truque é investir no início do mês e não no fim com aquilo que sobra, porque se tu esperares pelo que sobra, eu garanto que na maior parte dos meses não vai sobrar nada. Mas quando tu investes primeiro, tu começas a tratar os teus investimentos como se fosse uma conta, tu tens de obrigatoriamente pagar-te a ti próprio antes de tudo. E no que toca ao tema dos investimentos, a verdade é que a Bolsa de Valores é uma das melhores opções que tu tens. Só para ver, historicamente o mercado tem dado uma média de retornos entre 8 a 9% por ano. Claro que há quedas e anos menos bons, como a crise financeira de 2008 ou até mais recente do Covid, mas historicamente o mercado recupera sempre, mais mês ou menos mês. O importante é começares e nunca parares de investir. E deixa-me mostrar-te aqui o poder de investir com números reais. Se tu começares a investir aos 25 anos com 5.000 euros e todos os meses investires mais 500 euros, assumindo que tu consegues obter o retorno médio do mercado, por exemplo, com o ETF do S&P 500, aos 60 anos tu vais ter cerca de 930.000 euros em valorização do teu dinheiro. Mas e se por acaso decides começar a investir 10 anos mais tarde, aos 35 anos, tu já só vais conseguir acumular cerca de 330.000 euros em valorização do teu dinheiro. Nas duas situações, o investimento e o dinheiro que tu colocas todos os meses é exatamente o mesmo. O que muda foi teres começado 10 anos mais tarde e essa pequena decisão custou-te mais de meio milhão de euros. E isto acontece por causa do juro composto, ou seja, tu começas a ganhar juros sobre juros e quanto mais cedo investires, mais tempo dás ao teu dinheiro para se multiplicar. E é exatamente por isso que a pior decisão que tu podes tomar é adiar de começar a investir, porque cada mês que passas a investir é o mês que vai-te custar caro mais à frente. O terceiro passo do sistema é colocar uma certa quantia de dinheiro num cartão que uso apenas para as subscrições. E se achas que é um exagero, deixa-me fazer-te então uma pergunta. Quanto dinheiro é que tu gastas por mês em subscrições? E provavelmente não me consegues dizer o valor ao certo rapidamente. Mas atenção, eu não tenho uma conta bancária só para isto. O que eu utilizo é aqueles cartões porta-moedas em que tu consegues abrir conta em minutos e não tens qualquer tipo de custos. Eu pessoalmente utilizo aqui a Moe e para o que é funciona bastante bem. E eu faço tanta questão de separar as subscrições porque podem escalar muito rapidamente sem estás por isso, porque hoje em dia tu pagas subscrições para tudo. Olha, eu tenho Spotify, YouTube Premium, Canva, espaço na cloud no Google, espaço na cloud na Apple e mais uma ou outra que eu só me lembro se olhar para a lista. E eu sempre fui muito contra com subscrições, mas honestamente é algo inevitável. Eu comecei com apenas 2 euros para a cloud do iPhone e dei por mim passado uns meses já a gastar mais de 40 euros por mês em subscrições sem sequer me ter apercebido. E é exatamente por isso que eu faço questão de ter um cartão só para isto. Assim todos os meses eu sei exatamente quanto é que eu estou a gastar, porque basta abrir a app do telemóvel, neste caso da Moe, e ver quanto é que eu gastei nesse cartão. O quarto e último passo do sistema é o cartão que me acompanha ao longo de todo o mês e é aqui que entram todas as despesas do dia a dia. Estamos a falar da alimentação, dos transportes, do ginásio, barbeiro, restaurantes, etc. Basicamente tudo aquilo que tu precisas para viver o teu dia a dia. E há aqui um ponto para levares isto ao próximo nível. Tenta encontrar uma app que já faça automaticamente a distribuição das tuas despesas por categorias. Porque só assim tu consegues perceber realmente para onde é que vai o teu dinheiro. Por exemplo, muita gente acha que gasta pouco em restaurantes, mas depois quando olha para aqui e para esta linha a dizer restaurantes e cafés, percebe que afinal gasta um pouco mais do que esperava. Eu já utilizo a Revolut desde que eu me lembro e a app faz este trabalho todo e organizar as despesas por mim. Sempre que eu gasto, a despesa entra logo numa categoria e eu só tenho que ir à app no final do mês e ver o meu resumo para perceber se existe alguma categoria onde eu estou a gastar mais dinheiro do que aquilo que eu devia. Mas se o teu banco não tiver este serviço, não te preocupes que eu já te mostro como é que depois tu podes fazer também. E é isto que fecha o sistema. Quando eu recebo o salário, o dinheiro então divide-se automaticamente por estes 4 sítios. A conta do fundo de emergência, a conta de investimentos, o cartão das subscrições e o cartão das despesas do mês. Tudo com propósito, tudo organizado e o melhor de tudo em piloto automático. Mas no final do dia, porquê é que este sistema funciona tão bem? Porque no fundo não te dá margem para errar, é tudo automático, o dinheiro move-se para os sítios certos sem tu teres de decidir nada, e isto porque nós vamos automatizar todo o processo. Mas eu digo-te já uma coisa, se tu realmente tomares a decisão de mudar as tuas finanças, uma coisa que te posso dizer é, no início vai ser chato. Enquanto os teus amigos andam a gastar dinheiro à vontade, tu estás a poupar e a construir o teu futuro. Mas a verdade é que pela minha experiência, tu até consegues ter o melhor dos dois mundos. Tu precisas de mais organização e de teres a certeza que estás sempre dentro do caminho certo. Porque o que realmente importa não é quanto dinheiro tu consegues
fazer, mas sim quanto dinheiro é que tu consegues guardar e deixar no bolso. Agora vamos à parte mais importante do vídeo. Eu vou-te dar um passo a passo para começares a adotar este sistema na tua vida. Primeira base, tu precisas de ver qual que é o teu budget. O passo principal é definir este valor, olhares para as tuas despesas do teu último mês e fazes uma análise de todo o dinheiro que entrou e que saiu e responde a esta pergunta: anda a conseguir poupar ou não? Aqui tens de chegar ao valor das tuas despesas mensais e aqui o objetivo é só perceber em que ponto é que estás. Não interessa se estás no negativo ou no positivo. O mais importante não é onde estás hoje, mas sim o que vais fazer ao longo do tempo para mudar a situação. Depois é definir o valor que te sentes confortável para colocar no teu fundo de emergência. E como já vimos, a regra é simples. Primeiro calcular as despesas mensais e assumir o valor de 3 meses para a conta poupança, ou então, se quiseres ser ainda mais conservador, um valor de 6 meses de despesas. Por exemplo, se após fazer as contas chegas à conclusão que as tuas despesas mensais são de 1.500 euros, então tu terás de ter um fundo de emergência entre 4.500 e 9.000 euros. Depois é só encontrares um sítio para colocares esse dinheiro a render, idealmente a uma taxa próxima da inflação. Eu utilizo a Trade Republic porque considero que é a melhor opção no mercado e caso ainda não tenhas conta, aproveita a TNB de 3% que eles te estão a oferecer. Outro saldo que também precisas ter em mente é o valor máximo que tu pretendes gastar em subscrições e colocas esse dinheiro de lado. Eu tenho uma conta aqui separada porque assim eu garanto que nunca passo do budget que eu defini. E finalmente o último passo onde toda a magia acontece é automatizar tudo. Tu vais ao teu banco e configuras transferências automáticas para 3 sítios, sempre uns dias após receberes o salário. A primeira transferência vai então para a conta poupança, a segunda vai para a conta de investimentos e aqui a minha sugestão é idealmente tu conseguires começar a pôr de lado 10% do teu rendimento mensal e depois as transferências para o cartão das despesas mensais e para o cartão das subscrições. E quando tudo isto está configurado, o sistema funciona sozinho. Recebes o salário e sem fazeres nada, no dia seguinte o dinheiro já está todo distribuído pelos sítios certos. Tu só tens de te preocupar em viver com o dinheiro que fica no cartão das despesas. É simples, é automático e mais importante de tudo, funciona. E se estás a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos, então tu tens este vídeo para ver a seguir, onde eu te mostro os 3 investimentos que apenas precisas para ganhar dinheiro em Portugal de uma forma super acessível. Um abraço e bons investimentos.